Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Rui Tavares, à saída do debate com André Ventura, reagiu de forma efusiva àquilo que tinha sido a prestação do líder do Chega e aos resultados do próprio debate. Foi uma reação que me escapou, mas que eu acho que é relevante de assistirmos, até porque Rui Tavares faz aqui um ataque sérrimo a André Ventura e ao Chega e, portanto, faz aqui um ataque apresentando-se até como alternativa para os votantes do Chega. Portanto, o Rui Tavares tem aqui esta ideia da construção, novamente, de uma maioria sociológica de esquerda, que eu acho que é uma abordagem inteligente da parte dele, mas acho que é uma abordagem fora do tempo, porque não é o tempo das ideias progressistas e, aliás, espero que tão cedo não venha a ser, da minha parte, espero sinceramente, até porque Rui Tavares é contraditório àquilo que são as vontades da maior parte dos portugueses neste momento, nomeadamente sobre o tema da imigração, que vai cada vez mais ser central, até porque neste momento já há rumores de que este 1.600.000 de imigrantes, neste momento nem sequer são 1.600.000, são perto de 2 milhões, já há por aí relatos de funcionários da AIMA, que não sei se correspondem à verdade, se não, vi numa página chamada Politicamente Incensurável, para o caso de quererem saber, que é uma página que eu vou recomendando com alguma frequência. Não conheço o dono da página, mas faz ali um trabalho bastante interessante. Vamos ouvir aqui o Lenin de bolso, como alguns costumam dizer. André Ventura delirou completamente. A partir de certa altura neste debate descarrilou. Inventou que eu fui ao Irão. Inventou que eu tenho amigos que na verdade tenho combatido toda a vida. E porquê? Porque perguntado sobre temas concretos do país, André Ventura não consegue enfiar imigrantes em tudo. Perguntaram sobre o IVA e não tinha uma maneira qualquer de meter os imigrantes no IVA, porque já praticamente só fala de corrupção quando a isso é obrigado, porque quem tem os casos que tem no seu partido, quer dizer, desde falsificação das assinaturas, de gente morta entre dirigentes do Chega, até roubo de e-mails, ou seja, crime informático, já não quer falar de corrupção, também já não quer falar de pedofilia, porque sabemos os casos que apareceram no Chega, portanto não tem nada para falar, resta-lhe falar de imigrantes ou de inventar mentiras. É por isso que eu digo às pessoas que antes votaram no Chega, o Chega, o que vos deu foi 50 deputados que têm todos estes casos que a gente viu. Tinha ali um dossiê organizado por delito enorme. Valeu a pena, honraram o Parlamento, cumpriram com promessas para convosco. Eu acho que muita gente sabe que não. E é por isso que nas sondagens, que André Ventura aqui falou, mas não citou, o Chega aparece como o partido que mais desce e o LIVRE como o partido que mais sobe. Se isso for verdade na noite das eleições, nós estaremos a dar um enorme presente à democracia portuguesa. E é isso que vimos aqui fazer. As pessoas preferem ter no Parlamento. É aquilo que mais gosto me dá. Não é quando dizem eu concordo com tudo o que você diz. É quando me dizem eu não concordo com tudo o que você diz, mas sei que o LIVRE no Parlamento não nos está a envergonhar. Está a honrar a democracia portuguesa. Façam isso no dia 18 de maio. Ajudem-nos a honrar a democracia portuguesa. Bom, meus caros, e esta foi a reação de Rui Tavares depois da tareia que levou em direto, que foi uma coisa até um bocadinho desagradável, diga-se de passagem. Eu tenho aqui algumas notas sobre o que foi dito, que eu acho que são relevantes para fazermos um comentário até nesta fase do campeonato. Bom, esta questão de André Ventura ter acusado o Rui Tavares de ter amigos que ele supostamente combateu toda a vida, o Rui Tavares tem amizades na União Europeia de ex-membros de polícias políticas. O Sr. Lothar Bisky deve ser um nome familiar para Rui Tavares, que era uma amizade bastante profunda entre Rui Tavares e este senhor, que, portanto, efetivamente demonstra aqui um bocadinho daquilo que é o Rui Tavares ideologicamente falando. Portanto, se o Rui Tavares tem este tipo de amizades publicamente, amizades essas que efetivamente têm este tipo de práticas, e o Rui Tavares andava de mãos dadas com este senhor no Parlamento, é uma força de expressão, obviamente, portanto, não deve haver grandes problemas ideológicos deste grande combate de Rui Tavares, desta defesa pela liberdade, aliás, que é o próprio nome do partido, a liberdade, que incomoda desde já a Rui Tavares. Portanto, um partido chamado LIVRE que tem grandes incómodos com a liberdade. Não deixa de ser curioso. Diz Rui Tavares, bom, André Ventura não pode meter os imigrantes em tudo. O problema é que uma crise migratória efetivamente causa problemas nos mais variados setores da sociedade. Desde a pressão que causa no mercado da habitação, e ninguém diz que não possa trazer descontos, quer dizer, caramba, também chegam a Portugal, iriam fazer o quê? Não descontar? É que descontar é o que toda a gente comum que trabalha faz. Portanto, não é como se nós devêssemos bater palmas a um imigrante por descontar. Descontar é o mínimo dos mínimos, porque é o que todos fazemos. Portanto, se há uma regra que é para todos e o imigrante chega a Portugal e cumpre essa regra, eu acho que ele não merece palmas. Eu acho que ele está a fazer o mesmo que todas as pessoas fazem em Portugal. Não é propriamente um grande ato de coragem e um grande ato de solidariedade para com o povo português e para com as pensões dos idosos portugueses. Não é um ato de solidariedade, é um ato completamente normal. Diz o Rui Tavares, bom, não se pode meter então os imigrantes em tudo. A crise da habitação é muita dela forçada por causa da
pressão que os imigrantes têm trazido ao mercado da habitação. Se no espaço de 7 anos os imigrantes quadruplicaram, obviamente que estas pessoas não querem viver na rua e por isso vão procurar habitação. Essa procura de habitação, com uma oferta que não é correspondida pela procura, vai gerar o aumento de preços, nomeadamente este aumento de rendas que é incentivado por pessoas que vivem às 10 e às 15 em cada casa e que pagam 100 e 200 euros de renda cada um e acabam por chegar a pagar 2.000 euros de renda, que não há problema nenhum, só que há um problema: os portugueses comuns não conseguem pagar 2.000 euros de renda e, portanto, o português comum precisa de rendas mais acessíveis e não precisa de uma invasão de imigrantes. Sobre os cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde é a mesmíssima coisa. Temos o turismo de saúde a ser praticado com uma grande recorrência em Portugal e, aliás, há milhões e milhões de dívida que são deixadas por estas pessoas que vêm a Portugal ou ter filhos, por exemplo, que vêm para cá grávidas e têm cá os filhos, ou então que procuram outros tipos de cuidados de saúde, porque partidos como o LIVRE defendem que o Serviço Nacional de Saúde é para todos. O Serviço Nacional de Saúde não deve ser para todos, deve ser para quem o financia. Eu não tenho que andar a financiar os cuidados de saúde de pessoas que vêm de fora para Portugal apenas para usufruir de um Serviço Nacional de Saúde que, aos olhos desta gente, deve ser para toda a gente. Mas quem financia o Serviço Nacional de Saúde é que deve ter acesso a ele, é o que me parece. O Rui Tavares fala das prioridades desalinhadas com a realidade do Chega, que só tem prioridades esquisitas. O Rui Tavares coloca como uma das grandes prioridades para Portugal transição energética, serviços públicos que não funcionam, uma crise da habitação, escolas sem professores, a função pública com condições completamente deploráveis, nomeadamente funcionários públicos dos mais variados tipos. E o Rui Tavares diz-me que a transição energética é uma preocupação em Portugal. A mim preocupa-me é que em Portugal haja praticamente 2 milhões de pessoas sem médico de família. A mim preocupa-me é que em Portugal, se retirarmos os subsídios do Estado, temos metade do país na pobreza. A mim preocupa-me é uma invasão de imigrantes que está a descaracterizar o país e ainda dizem que é para o nosso bem. E quem reagir a esta invasão é chamado de xenófobo e de racista. E o Rui Tavares vem-me falar de transição energética. Transição energética não é uma prioridade para um país como Portugal. Transição energética é um privilégio de países ricos. Nós não somos um país rico. E, portanto, como nós não somos um país rico e não há propriamente grandes opções lucrativas desta energia verde, aliás, as lucrativas de energia verde são descartadas por esta gente, nomeadamente a energia nuclear, que é das mais limpas do planeta, se não a mais limpa do planeta, que consegue ser acumulada, ao contrário da energia solar, por exemplo, que precisamos do sol com alguma frequência para ter energia, obviamente, e a energia nuclear, que muitas pessoas têm medo, neste momento já tem novas tecnologias que permitem que efetivamente esta energia seja acumulada e, além disso, cause muito menos danos na possibilidade de haver problemas. A tecnologia avançou, a União Europeia prefere regular do que inovar e, portanto, tem aqui o preço desta situação. Sobre os casos, bom, eu acho que casos em todos os partidos são algo que acontece. Eu acho que não deve ser normalizado de todo, não é dizer, bom, os casos porque são do Chega são aceitáveis. Estive aqui a criticar publicamente tanto a escolha das pessoas como o que aconteceu e tive que efetivamente dar também o braço a torcer porque André Ventura teve a atitude que eu considero ser adequada. Agora, o Rui Tavares tem que compreender que se o Rui Tavares tiver 2 casos no seu grupo parlamentar, metade do seu grupo parlamentar tem casos. Do ponto de vista matemático, é muito mais difícil o Rui Tavares ter casos do que o Chega ter casos. E, portanto, os casos foram deploráveis, são casos completamente condenáveis, as pessoas foram afastadas, espero que não voltem a entrar porque é uma falta de respeito para com as pessoas que votaram no partido ter este tipo de casos. Agora, o que é facto é que o Rui Tavares também, com um grupo parlamentar daquele tamanho, é mais fácil não ter casos. Isso é de fácil análise. Sobre esta questão das sondagens, e para terminar, eu acho que há sondagens para todos os gostos, porque da mesma forma que o Rui Tavares tem projetado um bom crescimento, também já teve projetado um crescimento muito menor e o Chega também já teve projetado um crescimento numa sondagem com uma amostra gigante, apesar de que foi feita para a Folha Nacional, é importante ressalvar isso, mas uma amostra com 1.300 pessoas, que foi das maiores amostras que eu vi nas sondagens recentes, o Chega teve mais de 20%. E, portanto, eu sinceramente não sei que resultado... Eu não estou muito otimista para estas eleições, diga-se de passagem. Eu não noto que haja uma grande diferença das pessoas que votaram no Chega e das pessoas que vão passar a votar. Portanto, eu acho que há a possibilidade do Chega
Chega a diminuir um bocadinho ou até de manter os votos. Eu não tenho esperança de que haja um crescimento. Não acredito muito nisso. Posso estar enganado, vamos ver, o futuro dirá. Mas o que é facto é que as sondagens há para todos os gostos. Já houve uma que deu 12 ou 13% ao Chega e há outra com uma grande amostra de 1.300 pessoas, que para uma sondagem é até bastante grande, que dá mais de 20%. E portanto, o Rui Tavares gabar-se de sondagens, mas apenas se gaba daquelas que lhe dão jeito, também é relevante dizer isto. O Rui Tavares não tem uma percentagem aceitável para estar a falar de igual para igual com o Chega em nenhuma sondagem. O Rui Tavares anda à volta ali dos 4 deputados, 5 deputados, portanto não é propriamente, não tem sondagens espetaculares e portanto a esquerda, como até está em vias de extinção, com toda a probabilidade, a esquerda sociológica estar a desaparecer pode castigar o LIVRE, apesar do LIVRE individualmente ter uma melhor performance do que o resto da esquerda. E portanto a maioria sociológica da esquerda continua a desaparecer, a direita vai ter mais uma oportunidade e eu espero que não se deixe passar o comboio outra vez, porque o comboio pode nunca mais voltar. E portanto, vamos ver. Espero sinceramente que as eleições corram bem ao Chega, obviamente, espero essa situação, mas também compreendo que se o PSD ganhar e até tiver eventualmente uma maioria, que é difícil, mas que até tiver uma maioria absoluta com a Iniciativa Liberal, vamos ter isto durante 4 anos e portanto é um bocadinho por aqui. Eu gostava que Luís Montenegro saísse da liderança do PSD e que se fizesse a coligação, mas isso só aconteceria com uma maioria relativa do Partido Socialista, coisa que eu acho que o Pedro Nuno Santos não será capaz de concretizar. E portanto, basicamente era isto, meus caros, os comentários que eu tinha para fazer neste vídeo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.